Tudo bem, pessoal? Vamos estudar hoje, ou começar a estudar, a Seguridade Social. A Seguridade Social nós vamos estudar conceituação, organização e princípios constitucionais. A Constituição define a Seguridade Social no artigo 194. Lá fica estabelecido que a Seguridade Social é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade que visa assegurar à sociedade três coisas: saúde, previdência e assistência social. São só essas três áreas: saúde, previdência e assistência. Não tem educação, não tem qualquer outra área que alguém possa inventar numa prova. São só essas: saúde, previdência e assistência social. Cada uma dessas áreas está vinculada ao Ministério. Saúde ao Ministério da Saúde, Previdência Social vinculada ao Ministério da Previdência Social e Assistência Social vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Tranquilo? Para nós entendermos, para você entender a amplitude desse conceito de Seguridade Social, tem que dar uma estudadinha no que é saúde, no que é previdência e o que é assistência social. Nós vamos olhar aqui rapidamente o conceito de saúde na Constituição, o conceito de assistência social na Constituição e, mais aprofundadamente, porque nos interessa bastante aqui, o da previdência social. A saúde, segundo a Constituição, é direito de todos e dever do Estado. Todos têm direito à saúde e é obrigação do Estado a assegurar saúde à população. E observem, no momento que a Constituição estabelece essa forma, significa que as pessoas não precisam pagar diretamente pela saúde. Ninguém precisa pagar alguma coisa para ter um atendimento médico pelo SUS, por exemplo. Ou pagar alguma coisa direta para ter controle de doenças, para ter uma vacinação, por exemplo. Vai no posto de saúde, não precisa pagar para receber a vacina. É que, normalmente, as pessoas acham que saúde é só atendimento médico, mas não é só atendimento médico. A saúde, ela é bem maior do que só aquele atendimento em hospitais. A saúde é um conjunto de ações e serviços da União, dos estados e dos municípios que visam assegurar saúde para a população. Também vai ter aquele serviço curativo no hospital, mas mais importante do que isso são aquelas ações preventivas. Então, controle de alimentos faz parte da saúde, controle de medicamentos faz parte da saúde, esse controle de pragas, mosquito da dengue, isso tudo faz parte da saúde. Os estados, os municípios e a União devem investir nessas ações para prevenir doenças nas pessoas. Tá? Então não é só atendimento médico. Então todas as pessoas que estão dentro do território nacional vão ter acesso a esses serviços e a essas ações da saúde, que isso é chamado de SUS. Esse conjunto de serviços e ações compõe o SUS. O direito à saúde é garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua proteção e recuperação. O SUS, ou a saúde, será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de outras fontes. Observem, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm que investir em saúde. Da onde saem esses recursos, nós vamos ver daqui a pouquinho. Assistência social. A Constituição estabelece lá no artigo 203 que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição. Aqui também as pessoas, para terem acesso a benefícios assistenciais, serviços assistenciais, não precisam pagar diretamente por isso. Ninguém vai cobrar para alguém que é carente que
pague alguma coisa para ter acesso a um benefício assistencial. Não, o benefício independe de contribuição, assim como a saúde. A saúde independe de contribuição. Só que a saúde ela é universal, ela é para todos. Todos têm direito à saúde e é dever do Estado assegurar a saúde para todos. Na assistência social é um pouquinho diferente. Não são todos que têm direito à saúde, são só aqueles carentes, aqueles necessitados. E a lei, em cada caso, quando criar um benefício, um serviço, vai dizer quem é necessitado para receber aquele serviço, certo? Mas independente de contribuição. Os objetivos da assistência social são a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice, amparo às crianças e adolescentes carentes, promoção da integração ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, e a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família nos termos da lei. Observem, nos termos da lei. É a lei que vai estabelecer quem é a pessoa carente para efeitos desse benefício. Nesse caso desse benefício de um salário mínimo, o idoso, a lei estabelece que é o idoso de 65 anos. Ela poderia estabelecer que é o idoso de 64 ou 63, mas estabeleceu que é de 65. E estabeleceu também que é carente aquele idoso cuja renda familiar per capita é inferior a 1/4 de salário mínimo. Poderia ter colocado diferente? Poderia. Pensamos assim, bom, mas se a renda familiar per capita é inferior a um salário mínimo, essa pessoa também não pertence a uma família carente? Sim, podemos entender que sim, ela pertence a uma família carente. Mas o legislador restringiu. Ele disse, olha, eu até entendo que aquele lá seja carente, mas este benefício vai ser dado para esse carente aqui, que está numa situação mais extrema. Tá tranquilo? Então, sempre a lei, em cada situação, ela vai definir quem é o carente para aquele tipo de benefício. Quem é a pessoa que necessita mais daquele benefício. A assistência social também será financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de outras fontes. Igualzinho à saúde. A União vai ter que investir em assistência social, vai ter um gasto na assistência social, os estados também, o Distrito Federal e os municípios. E nós vamos ver daqui a pouquinho de onde vêm esses recursos. Previdência Social. Aqui nós vamos aprofundar um pouquinho mais. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral e terá caráter contributivo. Olha a diferença para as duas outras áreas. Saúde, eu falei para vocês que as pessoas que vão ter acesso aos serviços e ações da saúde não precisam contribuir diretamente. A assistência social expressamente está lá na Constituição, dizendo que as pessoas não precisam contribuir. Agora, para a Previdência Social, é exigida a contribuição. As pessoas, para terem direitos previdenciários, ter direito à aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade e outros benefícios, têm que contribuir. A regra é, tem que contribuir. Nós vamos ver que há exceções, mas a regra é, tem que haver contribuição. Diz assim, a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral. Vocês já imaginaram o que significa isso, regime geral? Antes da Constituição de 88, haviam basicamente dois regimes de previdência da iniciativa privada. O regime de previdência social urbano, que era aquele regime de previdência lá do pró-rural e do fundo rural, e o regime de previdência... Repetindo, antes da Constituição, tinham dois regimes de previdência. Regime de previdência social urbano e o rural. O rural era aquele regime de previdência que concedia benefícios de um salário mínimo para o trabalhador rural, era o pró-rural e o fundo rural. O fundo rural era a autarquia que pagava os benefícios do pró-rural. E existia também
na época, o INPS, que pagava os benefícios dos trabalhadores urbanos. Então, dois regimes de previdência, duas regras diferentes. Os trabalhadores urbanos tinham bem mais benefícios do que os trabalhadores rurais. E o valor dos benefícios dos trabalhadores urbanos era maior do que o valor dos benefícios dos trabalhadores rurais. Quando veio a Constituição de 88, o legislador pretendeu uniformizar isso aí, dar o mesmo tratamento para os trabalhadores urbanos e rurais. E nós vamos ver isso na parte quando estudarmos a Lei 8.212 e 8.213, como isso aí foi implementado. Mas olha só, esse texto aqui, ó, reflete esta ideia de uniformização dos benefícios para os trabalhadores urbanos e rurais. Tá certo que esse texto aqui, que eu estou lendo para vocês, da Constituição, é o texto da redação dada pela Emenda Constitucional número 20, lá em 1998. Quando a Constituição foi promulgada, foi em 88. Mas ele reflete esta ideia de que deve haver um regime único para todos os trabalhadores urbanos e rurais. Então, aqui, ó, será organizada sob a forma de regime geral, significa que todos os trabalhadores urbanos e rurais estarão em um mesmo regime. Olha aqui, ó. Esse regime aqui, ó, é o regime geral de previdência social. Então, todos os trabalhadores urbanos ou rurais vão estar nesse mesmo regime, chamado Regime Geral de Previdência Social, que terá caráter contributivo à Previdência. E mais, a Previdência tem filiação obrigatória. Esse é um conceito fundamental, não só para entender a exigência das contribuições, como também para entender o direito aos benefícios previdenciários. O que é a filiação obrigatória? Vamos fazer aqui uma verificação. Eu fiz aqui um gráfico, a linha do tempo. Se num determinado momento aqui, ó, vou pegar a caneta que eu acho que fica melhor de vocês visualizarem. Se num determinado momento, aqui, ó, alguém começa a exercer uma atividade remunerada, lá adiante nós vamos ver, quando estudarmos a Lei 8.212 e a 8.213, nesse momento aqui ocorre a filiação obrigatória desse trabalhador. Nesse momento, se cria um vínculo entre ele e o regime geral. Então se diz que o trabalhador está filiado ao regime geral. A partir desse momento, começam a ocorrer fatos geradores de contribuição previdenciária ou fatos geradores de concessão de benefícios. Ou seja, daqui a gente diz que iniciam os direitos e obrigações a partir da filiação. Muitas vezes as pessoas confundem esse momento aqui, ó, de filiação com esse outro momento de inscrição. Eu costumo perguntar na aula, quando eu dou aula sobre esse assunto, eu pergunto assim, tem alguém que seja autônomo aqui? Aí, eu sou autônomo, professor, eu também sou. E eu pergunto assim, e há quanto tempo tu é autônomo? Eu sou autônomo há 10 anos. 10 anos. Já te filiaste à Previdência? Não, não me filiei ainda, professor. Eu disse, mas por quê? Porque o pessoal diz que a Previdência, daqui a uns anos, quando eu for me aposentar, nem vai existir mais, que a Previdência está falida. Então eu prefiro contribuir para a iniciativa privada. Aí a surpresa quando eu digo assim, olha, desde o momento que tu começou a trabalhar, tu é filiado do regime geral. Queira ou não queira, sabendo ou não sabendo, se a Receita Federal, se o INSS sabe, se tu sabe, é irrelevante. O fato ocorreu e o fato fez com que ocorresse a vinculação. Então, essa pessoa é filiada ao regime geral pelo fato de exercer atividade remunerada. O que as pessoas confundem, o que esse aluno confundiu, é que ele não fez a inscrição, ele não fez a formalização daquela situação que já ocorreu lá no início da atividade remunerada. A inscrição é algo obrigatório também, mas é um ato que deve ser praticado, diferente da filiação que é automática.
Por enquanto, guardem isso, tá? Muito bem. Então, a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, trabalhadores urbanos e rurais todos no mesmo regime, terá caráter contributivo, filiação obrigatória e deverá ter equilíbrio financeiro e atuarial. Claro que tem que ter equilíbrio financeiro e atuarial, senão realmente daqui a alguns anos não existe mais a Previdência. E olha, ela já existe desde 1923. Há muito tempo que dizem a Previdência vai acabar, não tem como continuar. E periodicamente são feitas reestruturações na Previdência e ela está aí, continua. E espero que continue por muitos anos ainda. O equilíbrio financeiro, periodicamente, tem que ser revisto. Técnicos da área atuarial verificam a conjuntura do país, verificam como é que está a economia, como é que estão os gastos da Previdência, e às vezes eles têm que fazer algumas modificações. Tem que aumentar a idade das pessoas para terem direito à aposentadoria, criar o fator previdenciário como foi criado. Agora, ele já pode ser usado ou não, isso a gente vai ver mais tarde. E aumentar alíquotas de contribuição. As coisas têm que ser revistas periodicamente, para que haja um equilíbrio financeiro e atuarial no sistema previdenciário. Ainda no artigo 201, está dito lá que a Previdência atenderá, nos termos da lei, a diversos eventos. Doença, invalidez, morte, idade avançada, proteção à maternidade, especialmente a gestante, salário família ao segurado de baixa renda. Olha só, pessoal, salário família só para segurado de baixa renda. Auxílio reclusão ao segurado de baixa renda. Importante isso aí. Só esses terão direito a salário família e auxílio reclusão. E proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Muito bem. A Constituição estabelece que a lei, nos termos da lei, atenderá a esses eventos, e a Lei 8.213, que é a lei de benefícios do regime geral, ela criou os benefícios: auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, aposentadoria por idade, salário-maternidade, salário-família, auxílio-reclusão. Esses benefícios todos que estão lá na Lei 8.213 são benefícios do regime geral de Previdência Social. Esse regime ao qual estão filiados os trabalhadores urbanos e rurais. Esses benefícios do regime geral são pagos pelo INSS. É essa autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social. Além desses benefícios, existe o seguro-desemprego. Eu coloquei em vermelho o seguro-desemprego para destacar. Ele não é um benefício do regime geral. Ele não é um benefício pago pelo INSS. Mas é um benefício previdenciário. Ele é pago pela Caixa Econômica Federal, CEF, Caixa Econômica Federal, e Ministério do Trabalho e Emprego. Ele é fiscalizado, controlado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Tranquilo? Então, se perguntarem para vocês, se cair na prova, seguro-desemprego é benefício previdenciário? É benefício previdenciário. Mas não é do regime geral. Ele não é pago pelo INSS. Ainda no artigo 201 da Constituição, Previdência Social. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de Previdência Social. Ou seja, a regra é igual para todos. A regra de aposentadoria, o homem, 35 anos se aposenta, a mulher, 30 anos se aposenta. Não faz diferença se é urbano ou rural. A aposentadoria por tempo de contribuição tem que ser igual para todos. Ressalvados nos termos definidos em lei complementar os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência. Olha só,
Eu falei então que a aposentadoria por tempo de contribuição para o homem é aos 35 anos. O homem fechou 35 anos de contribuição, pode se aposentar. A mulher fechou 30 anos de contribuição, pode se aposentar. Essa é a regra geral. Vale para trabalhadores urbanos e rurais. Não pode ter diferenciação, segundo o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição. Mas, para aquelas atividades exercidas sob condições especiais, há uma exceção. O que é isso? São aquelas atividades em que o trabalhador está exposto a agente físico, químico ou biológico. Há uma concentração tal que faça com que ele possa se aposentar com menos tempo. A concentração do agente no ambiente de trabalho faz com que o agente se torne nocivo, e a lei, então, nesses casos, quando o trabalhador está sujeito a agente nocivo, estabelece que ele terá direito a uma aposentadoria aos 15 anos, aos 20 anos ou aos 25, não aos 30, ou aos 35 ou aos 30, aos 15, 20 ou 25. Então é uma situação especial, e esta é chamada de aposentadoria especial. Esta é uma exceção. Então por isso que ele diz, olha, não pode ter requisito diferenciado para a concessão de aposentadoria, salvo nos casos definidos em lei complementar, os casos de atividades exercidas sob condições especiais. Bom, então, nesses casos, tem que ter uma lei complementar? Sim, é o que diz ali. Porém, esse texto que a gente está vendo aqui, ele foi introduzido na Constituição pela Emenda Constitucional número 20, em 98. E estabeleceu lá, a Emenda Constitucional, que teria que ter uma lei complementar para tratar dessa aposentadoria especial. Até agora não saiu essa lei complementar. Mas, na própria Emenda Constitucional número 20, ficou estabelecido o seguinte, que até que lei complementar tratando sobre isso, sobre a aposentadoria especial, seja publicada, permanece em vigor o disposto nos artigos 57 e 58 da Lei 813, que vinham tratando da aposentadoria especial, certo? Então, em relação à aposentadoria especial, não houve alteração. Desde 1991, com a Lei 813, as disposições que estão lá estão valendo. Tranquilo? Agora, quando se tratar de segurados portadores de deficiência, é uma outra exceção. Então, de novo, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral, ressalvados nos termos definidos em lei complementar, os casos de, letra B, quando se tratar de segurados portadores de deficiência. Então, olha aqui, quando tiver segurados portadores de deficiência tratados em lei complementar, isso pode ser uma exceção. Enquanto não viesse a lei complementar, isso não era exceção. Mas a lei complementar já veio. A lei complementar é essa aqui, Lei Complementar 142 de 2013. E ela trata da aposentadoria para portadores de deficiência. Tranquilo? Então, a regra, não pode ter critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, salvo aqueles definidos em lei complementar para condições especiais e portadores de deficiência. Para condições especiais, não saiu a lei complementar ainda, mas a emenda constitucional diz, olha, enquanto não sair a lei complementar, vale o que está na Lei 813. Então está valendo o que está na Lei 813, o artigo 57 e 58, tratando lá de aposentadoria especial. No que diz respeito a portadores de deficiência, saiu a lei complementar, então vale o que está na lei complementar. E a lei complementar estabelece o seguinte, olha ali, ela regulamenta o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do regime geral de previdência social. Artigo 2º. Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata esta lei complementar, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, esta definição aqui da deficiência da Lei Complementar 142 é que vai nortear a concessão do benefício previdenciário diferenciado para essas pessoas.
Tranquilo? Isso nós vamos ver quando estudarmos a Lei 8.213. Vamos ver mais uma regrinha aqui da Previdência, bastante importante. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Aqui, ó, para quem não estudou o assunto ainda, surgem uns questionamentos. Afinal de contas, o que é esse salário de contribuição aqui? O que é isso? O salário de contribuição é a base de cálculo da contribuição dos segurados. Depois nós vamos ver com mais detalhes isso ao estudarmos a Lei 8.212. Então, o segurado contribui sobre o salário de contribuição. E a regra é, nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado terá valor inferior ao salário mínimo. Imagine o seguinte, a linha do tempo aqui, e um segurado ganhando R$1.000 no mês. Quando eu falo segurado, é um trabalhador, tá? O segurado do regime geral. R$1.000 no mês, 1.300 no outro, 900, 250, 1.450. Esses valores aí vão ser a base de cálculo da contribuição dele para a Previdência Social. Esses valores, a lei chama de salário de contribuição. Se num determinado momento, aqui, ó, aqui nesse momento, ele vai até o INSS, para buscar um benefício previdenciário. Ele está incapacitado para o trabalho, atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, e ele quer um auxílio-doença. Então ele vai lá no INSS, o INSS vai verificar se ele tem direito ao benefício, e se ele tiver direito, o INSS vai calcular o valor do benefício. Aí o INSS define um período do tempo de onde vão ser tirados os salários de contribuição, vai fazer uma média desse salário de contribuição, tem critérios para fazer isso, a média dos 80% maiores salários de contribuição, todos atualizados, olha aqui, ó, pega o salário um por um atualizadinho e faz essa média. Essa média se chama salário de benefício. Salário de contribuição é a base de cálculo da contribuição. Salário de benefício é a média desse salário de contribuição. Dependendo do tipo do benefício que ele vai pedir, aqui no exemplo que eu estou dando, o benefício é auxílio-doença. Mas dependendo do tipo de benefício, sobre esse salário de benefício, aplica-se um percentual. No caso do auxílio-doença, o percentual é 91%. Então, aplica 91% sobre essa média, sobre o salário de benefício, e calcula, então, o valor da renda mensal do auxílio-doença dele. Se, por acaso, o benefício que ele está pleiteando é uma aposentadoria por tempo de contribuição, o percentual é 100%. Então, é 100% sobre o salário de benefício. Tá. No exemplo aqui, é auxílio-doença. Então, ele vai ganhar 91% do salário de benefício. Como esse benefício que ele vai ganhar a partir dali que ele foi pedir para o INSS, ó, como o benefício que ele vai ganhar a partir daqui substitui os salários de contribuição, esse benefício, segundo a Constituição, não pode ter valor inferior ao mínimo. Então, olha aqui, ó, a renda mensal dele é um percentual vezes o salário de benefício. E ele tem que ser maior ou igual a um salário mínimo. Tá, professor, mas e tem algum benefício que não substitua o salário de contribuição? Tem. Salário família, por exemplo, é um benefício que não substitui o salário de contribuição. Ele pode ser inferior ao mínimo, e é bem pequenininho, ele é bem inferior ao mínimo. Auxílio acidente é um outro benefício que não substitui o salário de contribuição. Depois a gente vai ver o que é esse auxílio acidente, mas é um benefício que pode ser inferior ao mínimo, porque não é um benefício substituidor de salário de contribuição. Ele é um benefício de caráter indenizatório. Agora, todos aqueles que substituem o salário de contribuição, e aí são auxílio-doença, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, os benefícios de aposentadoria e salário-maternidade são benefícios que substituem o salário de contribuição e, por essa razão, não podem ser inferiores ao mínimo. Então, cuidem. Não, se alguém disser assim, nenhum benefício previdenciário poderá ter valor inferior ao mínimo. Não, nenhum benefício não. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição. Benefício substituidor do salário de contribuição. Certo? Bom, além disso, pessoal,
Olha só, o artigo 201 tem outra regrinha. Esse benefício que ele vai ganhar, essa renda mensal que ele passa a ganhar a partir do momento que ele fica incapacitado, esse benefício aí vai ter reajustes. Não só esse, eu falei incapacitado porque foi o exemplo que eu dei aqui, mas se fosse uma aposentadoria, se fosse uma aposentadoria por idade, tempo de contribuição, ou aposentadoria por invalidez, qualquer benefício substituidor do salário de contribuição que ele recebesse aqui nesse momento, ele tem que ter um reajuste periódico. Esse reajuste é anual. Ele é feito pelo INPC. Todo mês de janeiro de cada ano, os benefícios previdenciários são reajustados pelo INPC. Então, se ele vinha recebendo um benefício, lá em janeiro do ano que vem, esse benefício vai ter um reajuste conforme a inflação medida pelo INPC. Esse reajuste visa assegurar a manutenção do valor real do benefício. Teoricamente, a reposição dessa inflação medida pelo INPC não deixa o valor real do benefício se perder. Ele permanece atualizado no tempo. Tranquilo? Muito bem. Aqui terminamos a aula de hoje. Retomamos na próxima aula ainda com a legislação previdenciária. Até a próxima.